Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula sobre os estados físicos da matéria. Esse vídeo, por mais que o começo dele seja meio solto, ele faz parte da nossa playlist de termologia. Bem, o que são os estados físicos da matéria? Agora a gente vai ter que ir um pouco para química. Obviamente, todo mundo sabe que sólido, líquido e gasoso são estados físicos da matéria. Porém, o que são eles? Qual a definição formal deles? Tipo, eu sei que isso aqui é sólido. Eu sei que isso aqui é sólido. Eu sei que minha saliva é líquida e eu sei que o ar é gasoso. Mas o que define eles assim? Sabe, algumas coisas talvez eu não tô conseguindo pensar no exemplo agora, mas tem coisas que às vezes confundem a gente sobre em qual estado está. O vapor do nosso chuveiro, ele é gasoso, mas você encosta, você molha, ele é líquido? Não, ele é gasoso. O que que define formalmente cada um? Nós temos que ir agora um pouquinho para química e pensar que todas as moléculas, todas as partículas, todas as substâncias são organizadas em átomos. Esses átomos se agrupam em moléculas. E essas moléculas é o que a gente chama de substância. A forma molecular é uma substância. Então, água é H2O. São dois de hidrogênio e um de oxigênio. Essas moléculas não estão soltas. Essas moléculas se ligam uma com as outras em interações que a gente chama de interações intermoleculares. Intermoleculares. Certo? Então, tem as forças intermoleculares que ligam essas moléculas. O tipo dessas forças e o que elas fazem nas moléculas vai determinar o estado físico da matéria. Como assim? Você tem lá várias bolinhazinhas de moléculas de água, molécula de água é como se fosse tipo um dedinho aqui, dois menorzinhos aqui, certo? Você tem várias molequinhas de água e elas estão ligadas. Se elas estiverem ligadas de um jeito que elas não possam mudar de formato entre si, de um jeito rígido e de um jeito ordenado, é o estado sólido. São cristais ordenados, rígidos, com o mesmo formato. Por exemplo, o grafite, todo grafite tem formato hexagonal. São vários hexágonos de átomos juntos. Obviamente que você pode partir grafite no formato de um triângulo. Mas se você der um zoom muito fodido, vai estar lá hexágonos nos átomos. Grafite no estado sólido são hexágonos. Por que não pode ser outra forma? Porque estado sólido tem formatos fixos, rígidos, cristalizados, ordenados. No sólido, isso a gente viu no sexto ano, mas enfim. No sólido, o volume é constante e o formato é constante. É tudo constante. Você não pode mudar um sólido sem quebrar as forças intermoleculares, sem romper, certo? Conforme você faz essas forças intermoleculares romperem, não romperem, mas serem mais flexíveis, você muda o estado físico da matéria. O que faz as forças intermoleculares serem mais flexíveis? A gente geralmente pensa, você aquece, mas ninguém sabe explicar direito por que que quando você aquece você muda isso, e nem sabe explicar se é só isso. Então vamos lá. Tem duas molequinhas de água ligadas. Essas molequinhas também estão ligadas com várias outras, tem várias molequinhas de água ligadas. Essas molequinhas não estão paradas. A molécula está sempre se mexendo. Nenhuma molécula, mesmo que o líquido esteja lá paradinho, bonitinho. Você acha que ele está parado, mas as moléculas daquele líquido estão se mexendo. Esse estar se mexendo é o que a gente chama, produz energia cinética. E não sei se você lembra, mas temperatura é a média da energia cinética. Ou seja, quando você esquenta, ele começa a se mexer cada vez mais rápido. Chega uma hora que ele rompe essas forças intermoleculares. Ele tá se mexendo tão rápido, mas tão rápido, que a bagulhinho que tava ligando as duas molequinhas de água, no caso da água é a ponte de hidrogênio, enfim, o bagulhinho que tava ligando essas duas rompe. Mas não rompe o suficiente para elas estarem soltas. Apenas cria um outro tipo de interação. Continua sendo ponte de hidrogênio, mas de um outro tipo. Rompe. Agora que rompeu, nós temos um outro estágio. Nós temos o estado líquido. No líquido, elas ainda estão ligadas, ainda existe força intermolecular agindo entre elas, mas elas estão maleáveis. O volume é constante, porém o formato não. Eles podem adquirir qualquer formato. Mas o mais importante para agora é só assim que você rompe? Não. Você também rompe mudando a pressão. Dependendo da pressão, é força sobre ela. Então tem a ver com a força que estão fazendo para fora dessas moléculas. Dependendo do tipo da molécula, quando você diminui essa força, é como se você tivesse, elas estão juntinhas.
pra fora tá fazendo uma certa força. Conforme essa força vai diminuindo, vai puxando elas pra fora e uma hora rompe. Ou, dependendo do tipo, quando você aproxima muito, também rompe. Certo? Quando a pressão aumenta. Depende da substância. Porém, mudar a pressão também pode fazer também pode mudar esse estado físico, mesmo sem mudar a temperatura. Então, pressão e temperatura determinam o estado físico. Até que a gente chega do líquido, estão lá mais ou menos soltos, maleáveis, quando você aumenta mais ainda a temperatura, ou quando você aumenta mais ainda a pressão, no caso, diminui mais ainda a pressão, foi mal, quando você diminui muito a pressão ou aumenta muito a temperatura de novo, elas estão tão agitadas ou estão tão se afastando tanto que uma hora você rompe de vez essas forças intermoleculares. E elas estão completamente soltas, podem inclusive ser afastadas ou comprimidas. Elas não têm mais nem volume fixo, porque elas não estão mais ligadas entre si. Existe força agindo entre elas, mas é muito pouco, não é o suficiente para prendê-las. Esse é o estado gasoso. O estado gasoso, o líquido e o sólido não são os únicos que existem. Do sólido, conforme vamos lá, elas estão lá com muita pouca energia, estão mais quietinhas na dela e estão ordenadas. Quando você diminui muito a energia delas, você diminui a temperatura num nível muito absurdo, elas começam a ficar tão paradinhas que quando você está com frio, você se encolhe. As moléculas fazem a mesma coisa. Quando elas estão com frio, elas se agrupam tanto, mais tanto, que quando elas chegam perto do zero absoluto, elas todas estão unidas tão pertinho uma da outra e tão juntinhas, que todas elas se comportam como se elas fossem um átomo só. Esse é o estado que a gente chama de condensado Bohr-Einstein. É um dos estados mais raros da matéria que só foi atingido em laboratório. Que nós sabemos, pode ter isso em algum lugar do universo, mas enfim. A gente só visualizou isso em laboratório. É o mais próximo do zero absoluto que a gente já conseguiu chegar, e é o melhor jeito de se estudar um átomo, porque como todas as moléculas agem como se fosse um átomo só, a gente consegue ver o comportamento de um átomo, coisa que a gente não consegue ver no microscópio normal. E se você pega o gasoso, quando você aumenta mais ainda a temperatura e aumenta de vez, você rompe inclusive, as moléculas são tão agitadas que você rompe inclusive os elétrons com o núcleo, no átomo em si. Você rompe tudo. É o que a gente chama de plasma, é o estado das estrelas. Fica, é um caos total. Aí o plasma tem umas propriedades muito doidas que a gente não estudou no ensino médio. Enfim, baseando em tudo isso, o que a gente concluiu de gráfico que a gente pode montar? A gente sabe que só depende da pressão e da temperatura. Então, se eu montar um gráfico, para cá aumenta a pressão e para cá aumenta a temperatura, o que eu tenho? Bem, eu começo, assim, quando ela está com pouca energia, né? Pouca energia e pouca pressão agindo, aqui é sempre o estado sólido. Em algum momento para cá, conforme ela vai aquecendo, ela vai aumentando a temperatura ela vai aumentando a temperatura dela, aumentando a energia. Em algum momento para cá, ela passa para o estado líquido, certo? Opa, peraí. Ela, ela passa para o estado líquido. Aí é uma questão muito importante agora. Quando você aumenta a pressão, você passa do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido? Depende. Para quase qualquer substância, menos pressão é mais fácil de romper. Porque, certo, você tem aqui várias bolinhas, menos pressão é como se você puxasse para fora e rompe. Para água, isso é uma exceção, porque como a água gera uma ponte de hidrogênio, mais pressão você rompe essa ponte. A água é uma das únicas exceções disso na natureza. Tem pouquíssimas. Porém, como a água é o líquido que a gente mais estuda, acaba que a gente trata a água como se fosse a regra. A água não é a regra. A água é a exceção à regra. Eu vou montar o diagrama aqui da regra, beleza? Enfim, tem aqui o estado sólido. Conforme você avança a temperatura, aqui é outro estado. Aqui é o estado líquido. E para cá é o outro estado. Para cá é o estado gasoso. Ué, Pinheiro, por que que você não por que que não é assim? Por que que não é sólido, líquido e gasoso? Porque muda a pressão também. O gráfico é mais ou menos assim: sólido, líquido, gasoso. Então veja bem, se eu tiver um ponto aqui, não mudar a temperatura,
Mas mudar a pressão, se eu aumentar a pressão, eu posso transformar um gás em um líquido só aumentando a pressão. Faz isso na sua boca agora. Junta ar na sua boca, faz. E fica fazendo com muita força com essa língua. Se você fizer isso por muito tempo, quando você abrir a boca vai ser uma fumaça. Você conseguiu transformar um pouquinho de gás em vapor, certo? Bem pouquinho, mas o suficiente para fazer uma fumacinha. Um pouquinho de gás em líquido, aliás. Foi o suficiente para fazer uma fumacinha. Depois vocês testam isso até dar certo. Uma hora vai dar certo. É bem difícil, mas uma hora vocês pegam um jeito. E se você sobe mais ainda, vira até um sólido. Por que que... Tá bom, já entendi por que que não é assim, mas por que que não é assim, então? Porque existe um processo chamado sublimação, que é quando a gente passa direto pro sólido pro gasoso. Toda substância sofre sublimação. Não é só o gelo seco e a... sei lá que outra substância a gente estuda. Toda substância pode sofrer sublimação. Basta que você esteja nas condições de pressão certa para isso. Se a gente estivesse numa pressão muito baixa, mas muito baixa, uma pressão próxima do vácuo, não teria água no estado líquido. A água estaria ou no sólido ou no gasoso. Ela passaria do sólido para o gasoso. Só que a gente nunca encontra essa pressão. Não na natureza. Nunca encontramos. Já devemos ter encontrado em algum planeta, mas não que eu tenha parado para pesquisar sobre. Não na Terra. Então, acaba que a gente não encontra água nessas condições. Mas a gente conseguiria ter. Toda a substância pode passar do sólido para o gasoso. Aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso. Então, só alguns nomes de algumas transformações. Se eu mudo a temperatura sem mudar a pressão, é uma transformação isobárica, se eu mantenho a pressão igual. É uma transformação isotérmica, se eu mantenho a temperatura igual. E é uma transformação isovolumétrica, isso vai ser para outra matéria, mas isovolumétrica, você mantém o volume igual, que não faz diferença aqui pra gente agora. Outra propriedade que nós temos. O que acontece se eu tiver exatamente aqui no meio? Eu tenho as duas coisas. Pega uma água para ferver. Se você pegar uma água e começar a ferver ela tá passando aqui do líquido pro gasoso. Tem uma hora que ela tá borbulhando. É água com umas bolinhas de gás. O que é aquilo? Aquilo são os dois estados no mesmo ponto. E aqui? Aqui é o ponto triplo. Aqui eu tô colocando uma setinha, tá? Aqui é o ponto triplo. Vou colocar um T aqui de ponto triplo. Aliás, não vou colocar setinha não, pra eu não confundir. Aqui é o ponto triplo. Aqui existem as três coisas. É como se eu colocasse um cubo de gelo pra ferver. Enquanto ele derrete, aparecem essas bolhas. Tem as três coisas. Pode ter as três coisas. Igual, assim, depende do caso a caso, mas enfim, é a única condição que eu posso ter as três coisas. Porque é o mesmo caso da bolinha fervendo. Só que aqui é um processo muito louco, porque aqui se você diminui a pressão, você tem gás. Se você aumenta a pressão, você tem sólido. Se você aumenta a temperatura e a pressão, você tem líquido. Aqui é o ponto certinho que dá merda. E esse ponto aqui é muito importante. Qual que é a diferença de um gás para um vapor? A diferença de um gás para um vapor, pra, na, assim, pro comportamento dele não é nenhuma. Mas na prática, o que que é? Assim, eu vou fazer só um tracejado aqui. Aqui é o ponto crítico. O que que significa? Que a partir daqui é só gás. Não importa o quanto de pressão que eu aumente. A partir daqui é só gás. As moléculas estão tão quentes, estão com tão energia, que não importa o quanto eu pressione elas não vão ficar grudadinhas. Elas vão estar soltas. Esse é o ponto crítico. Cada substância tem um. Lá em cima, lá na puta que pariu pra cima, é gás. Não importa. Passou do ponto crítico. É gás. Não estamos no ponto crítico, estamos um pouquinho mais frio que o ponto crítico. Ainda tem aqui. Aqui eu ainda posso levar pro líquido. Esse é um gráfico de uma substância normal. Se você for congelar ou diminuir a pressão de qualquer coisa, assim, eu tô pensando de ferro líquido, de nitrogênio líquido. Se você fizer isso derreter papel, se você tiver, eu tô pensando aqui alguma coisa. Se você tiver enxofre, um ovo, um fio de cabelo, um pedaço de carne, qualquer coisa,
Esse processo funciona assim. Só que a água é uma exceção. E como a água a gente estuda muito, a água, qual que é o rolê da água? O gráfico não era assim, o gráfico da água é para cá. Líquido, gasoso. O que significa? A água é um dos únicos processos que na hora de você aumentar a pressão, certo? Na hora de você aumentar a pressão, você pode passar do sólido para o líquido. Geralmente, vou voltar aqui como tava. Oh, caramba. Geralmente, tava mais ou menos assim, né? Geralmente, quando você aumenta. Mentira. Quando você aumenta a pressão na água, você pode passar do líquido para o sólido. É um dos únicos lugares em que isso vai acontecer, certo? Isso gera alguns fenômenos muito loucos que a gente pode discutir depois. Mas o foco agora é. Eu vou pesquisar aqui no Google o diagrama que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Diagrama de fases da água. O diagrama de fases da água, o chifrezinho dele, ele não tem os dois pro mesmo lado, ele tem um para cada lado. Por quê? Porque toda substância, se você aumenta, se ela é um sólido é assim, se ela é um líquido, aliás, foi mal. Se ela é um líquido e você diminui a pressão, ela vira um gás. Se ela é um gás e você aumenta a pressão, ela vira um líquido, né, quando ela evapora ainda. Toda substância. Essa que eu venho aqui é assim para toda substância. Só que virar sólido ou líquido, aqui, essa curva aqui muda. Se você precisar de diagrama de fases do ferro-carbono, certo? Se você pesquisar esse diagrama de fases, né, só achei diagrama de fases bosta aqui. Diagrama de, se você jogar só diagrama de fases. Se eu jogar diagrama de fases, geralmente ele é assim. Os dois chifrinhos estão apontando para o mesmo lado. O da água aponta um para cada lado. Por quê? Quando você aumenta a pressão, você pode descongelar o gelo, aumentando a pressão. Geralmente, ao contrário, para a maior parte das substâncias, quando você aumenta a pressão, ela derrete. A água não. A água tem esse procedimento bizarro, que ela, certo? Que ela, quando você aumenta a pressão, ela derrete. Ok? O normal é justamente quando você aumentar a pressão, você passar para o estado sólido, certo? Normal, pensa, quando você junta as coisas, elas ficam mais juntas. Ela passa mais sólido. Na água, quando você junta a água, ela fica menos junta, por causa de uma série de fatores químicos. Então você derrete. Único. Única substância que a gente estuda que isso acontece. No geral, No geral, é isso que você precisa saber sobre esse gráfico de diagrama de fases. E é isso. Espero que vocês tenham entendido.